Olá, a paz da parte de Deus esteja com todos vocês. Sejam bem-vindos aqui a este vídeo que então eu estou gravando para compartilhar a lista dos apóstolos. Eu vou passar para vocês o estudo sobre os apóstolos aqui no meu canal. E cada um deles eu vou desenvolver conforme está escrito no meu próprio site, o estudo de cada personagem que marcou a época. E na nossa geração, temos o que aprender a respeito deles e extrair o melhor para nós e ignorar as coisas ruins, porque nenhum deles foram perfeitos, mas tiveram fases de desenvolvimento. Bom, agradeço a você por me dar esta oportunidade de passar o estudo. Serão 12 vídeos. Isto quer dizer que tenho para passar para vocês cada um dos vídeos, um personagem, um apóstolo, um seguidor, os quais foram separados por Cristo. Para você que não me conhece, eu sou o Wellington Alves, sou pastor. Eu sou ministro da Assembleia de Deus, Ministério Cura, Libertação e Avivamento, instalado em Campo dos Goitacazes. Vamos já começar aqui a lista de cada um deles, como estava no início, a ordem dos apóstolos segundo a Bíblia. Esta ordem vocês podem acompanhar a lista encontrada em Mateus, capítulo 10, versículos 2 ao 4. Marcos, capítulo 3, versículos 16 ao 19. Lucas, capítulo 6, versículos 14 ao 16. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13. São eles: primeiro, Pedro, Simão; segundo, Tiago, filho de Zebedeu; terceiro, João; quarto, André; quinto, Filipe; sexto, Bartolomeu; sétimo, Tomé; oitavo, Mateus; nono, Tiago, filho de Alfeu; 10, Tadeu, Judas; 11º, Simão, o Zelote; 12º, Judas Iscariotes. Então vai ter bastante estudo. Eu vou colocar na aba da plataforma como mini curso, e aí vocês poderão acessar, aprender, atrair para vocês o estudo e aplicar diariamente para glorificar a Deus e para fazer o bem a você mesma, a você mesmo. Só deixando claro que nesta plataforma você tem uma oportunidade de deixar o like, de marcar o sino de notificação pós se inscrever no canal. É gratuita a inscrição, tá bom? Hoje eu vou estar aqui falando sobre Pedro. Como eu já me apresentei, sou Wellington Alves, vou estar servindo e ensinando a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, o canal está aqui, Pastor Wellington Alves Oficial. Estudos bíblicos que edificam. Primeiro vamos aprender sobre Pedro, tá bom? E sobre Pedro, vamos estar aprendendo aí o que está no site oficial a respeito do Pedro. Eu peço que você acompanhe, que você esteja aí interagindo neste momento. Vamos começar tirando qualquer dúvida com as referências deste estudo. Antes de falarmos logo na introdução, precisamos imediatamente entender aonde estão as referências, a base, o basilar.
A Bíblia que eu vou estar usando é a Bíblia Dake, da edição de 1995 e a versão ARC. É conhecida como a versão ARC 95. Ela é muito próxima dos originais. Estão aí as referências. Mateus, capítulo de número 4, versículos 18 ao 19, chamado de Simão Pedro. Ponto 2. Mateus, capítulo 14, versículos 28 ao 31, Pedro anda sobre as águas. Ponto 3. Mateus, capítulo de número 16, versículos 16 ao 18. Confissão de Pedro e nomeação de Pedro como pedra, ou um fragmento. Ponto 4. João, capítulo 18, versículo 10, Pedro corta a orelha de Malco. Ponto 5. Lucas, capítulo 22, versículos 61 a 62, a negação de Pedro e o arrependimento. Ponto 6. João, capítulo 21, versículos 15 ao 17, restauração de Pedro após a ressurreição. Ponto 7. Atos, capítulo 2, sermão de Pedro no Pentecostes. Ponto 8. Atos, capítulo 3, cura do coxo na Porta Formosa. Ponto 9. Nono. 1 Pedro e 2 Pedro, cartas escritas por Pedro, conhecida como as cartas pedrinas. Mas também, vocês podem estar acompanhando aí, que tem históricas e tradicionais as referências, como vocês podem estar vendo aí. Primeiro, Eusébio de Cesareia, história eclesiástica no século IV. Relatos sobre o martírio de Pedro. E é isto que nós vamos estudar também. 2. Jerônimo de Viris Illustribus confirma a tradição da crucificação de cabeça para baixo do apóstolo Pedro. Terceiro, Tácito, Anais 15, 44. Contexto da perseguição aos cristãos sobre Nero. Eu precisei falar sobre essas referências para que vocês entendam o porquê. Vamos estar acompanhando aqui o estudo sobre Pedro, tá bom? Estudo sobre Pedro, a história de Pedro. E vamos aí acompanhar a história de Pedro. As Sagradas Escrituras apresentam esse homem, cuja personalidade não era fácil, mas ele, mas ele era transparente. Tem uma pequena imagem ilustrativa, uma chave na mão do personagem Pedro, biblicamente, quando ele recebeu esta autoridade vinda de Cristo. O membro introdutório deste estudo, vamos ver a respeito do apóstolo Pedro, que também chamado de Simão Pedro, Simão Barjonas ou Cefas, que significa pedra, fragmento de pedra. Foi um dos 12 discípulos de Jesus Cristo e se tornou um dos líderes mais influentes da igreja primitiva. E até mesmo estudiosos audaciosamente chegam a dizer que era Pedro presidente nesta igreja. Então, de forma corajosa, eles fazem esta interpretação, compreensão e passam nos seus estudos, são extras informações. Ele era pescador de profissão, tinha uma profissão, tinha um trabalho, exercia uma atividade socialmente. Natural de Betsaida, a região da Galileia, ele tinha como parentesco o André, o irmão,
que também foi discípulo. Agora podemos acompanhar Simão Pedro tendo um chamado por Jesus Cristo. De acordo com Mateus, capítulo de número 4, vocês podem estar acompanhando aí. Mateus, capítulo 4, versículos 18 ao 19. Pedro foi chamado por Jesus enquanto trabalhava na pesca, às margens do mar da Galileia. Dentro de aspas duplas, podemos acompanhar este comentário, esta citação. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, e porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Isso aqui é uma citação em Mateus capítulo 4, versículos 18 e 19. Ele deixou tudo imediatamente. Ele quem? Pedro. Ele deixou, olha os elementos: barco, redes e sustento para seguir a Jesus Cristo. Esta verdade, irmãos, é para nos ensinar coisas que possamos também inserir em nossa vida e entender que escolher a Cristo, esta decisão, é complicada, mas vale a pena, porque seguir a Cristo não há facilidade, não há facilidade. Vamos acompanhar então que Pedro ele teve esta decisão de deixar barco, redes e sustento para seguir a Jesus. Mas deixar as coisas não quer dizer que não há em nós impulsividade. Simão Pedro, o discípulo impulsivo. Deixei até aqui ele mais novo, olha só. Vocês acompanharam que uma imagem é ele mais de idade e agora esta imagem agora é ele mais jovem. Então, quando somos mais jovens, temos a tendência de sermos impulsivos, a não ser que amadurecemos antes, mas a maioria jovens são impulsivos. E eu deixei essa imagem aqui para também ser uma forma interpretativa para nos ensinarmos a entender que, se não controlarmos a nossa juventude, teremos então más decisões. E deixar coisas não significa que exatamente deixaremos tudo, porque teremos algumas coisas em nós que precisaremos tratar. E o apóstolo Pedro, ele era um jovem discípulo impulsivo. Pedro é lembrado por sua personalidade forte e impulsiva. Jovens que são fortes em personalidade precisa, por meio do estudo do apóstolo Pedro, quando jovem, extrair para si a melhorar a sua juventude, a sua força, a não repetir isto daqui. Mas já que temos dentro da Bíblia Pedro jovem, podemos aprender isto. Se você que é jovem, principalmente, e para você que já está idoso, ancião, anciã, e é impulsivo, pode extrair isso daqui aplicando em você mesmo. Olha só, Pedro ele é lembrado por sua personalidade forte e impulsiva, desde jovem, impulsivo. Depois, com mais idade, ele foi melhorando esta conduta, este comportamento, foi tendo transformação. Mas até chegar lá, fiquemos com este estudo para melhorarmos a nossa conduta. Ele falava e agia com o coração.
o que levou a grandes momentos de fé, mas também a grandes momentos de falhas. Ficou, ficou entre acertar e entre errar. Nós conseguiremos acertar, mas se nós aprendemos que Pedro jovem, ele acertava, ele errava. E você que é jovem pode estar acertando, pode estar errando. E você que é ancião pode estar acertando e pode estar errando. Mas dá para aprender com a juventude de Pedro a acertar mais e não repetir as falhas que Pedro ele teve. Exemplos. Vamos lá. Primeiro exemplo clássico dos acertos e também das falhas de Pedro. Andou sobre as águas com Jesus. Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 31. Ele andou sobre as águas. Hoje, algumas pessoas estão tentando refutar este primeiro ponto clássico, quando Pedro era jovem, para dizer que Jesus não andou sobre as águas, muito menos Pedro. Estão tentando aí alegar, usar IA, fazer algumas coisas para argumentar, pretextando e refutando, corrigindo. Esta é a visão de algumas pessoas, corrigindo que este texto não está falando que Jesus andou de fato sobre as águas, e nem Pedro. Então, qual foi o acerto aqui do jovem Pedro? Foi que ele andou sobre as águas, poucos momentos, mas andou. E qual foi a impulsividade? Qual foi, então, as falhas de Pedro aqui nesta juventude? Nessa juventude? É que ele, quando começou a duvidar, ele começou a afundar. Então, ele acertou em querer andar e andou, mas falhou quando começou a deixar a dúvida entrar e começou a afundar, tá bom? É. A gente vai acertando, dando os passos primeiros, mas vamos falhando na impulsividade e daí começamos a afundar, quando vem a dúvida e fica nesse impasse. Segundo exemplo clássico, confessou que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus capítulo 16, versículo 16. Isso aqui foi ele confessando, tá bom? Terceiro exemplo clássico. Jesus o chamou de Pedro. Eu estou falando aqui porque no primeiro exemplo clássico tem, que eu coloquei antecipadamente, quando ele duvidou e começou a afundar, tá bom? E aqui ele está acertando quando ele confessou que Jesus é o Filho de Deus. E terceiro exemplo clássico é quando Jesus chamou de Pedro pedra e disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Claro que Mateus 16, 18, você sabe que no original, quando Jesus fala esta palavra para o jovem Pedro, está falando que Pedro é fragmento, é pequena pedra que vai ajudar na edificação, mas a rocha mesmo é o próprio Jesus, tá? Só para não ficar uma má interpretação do que aqui está colocado na expressão de Cristo a Pedro. Com o confessar de Pedro, nós temos aí Jesus falando bem e dizendo para Pedro que acertou. Quarto exemplo clássico é que o Pedro, e tem a impulsividade também, o Pedro ele cortou a orelha de Malco, servo do sumo sacerdote, ao tentar defender Jesus na prisão. João capítulo 18, versículo 10. Ele foi impossível, ele errou em cortar a orelha, mas ele tinha boa intenção de defender Jesus. Ele acerta em defender Jesus, mas como ele erra na atitude. Ele tem intenção boa, mas tem atitude errada. Tá certo? É um jovem. E muitos jovens têm essa impulsividade.
tem uma intenção boa, mas tem um acerto errado. Aí podemos ver, segundo estas palavras, segundo estas palavras, que Pedro, ele acertou e ele errou. Pedro, ele acertou e ele errou quando era jovem. Independente da sua idade, você está acertando e está errando. Aqui não é dizer para você ser perfeito, mas temos que melhorar a maturidade e procurar acertar mais e errar menos. Aqui não é uma porta para permitir ou para liberar a você errar sempre, errar toda hora, viver em pecado. Uma vida de pecado é continuidade de erro. Uma vida de mudança é continuidade e transformação, mas não te ausentará de erros. Você vai ter erros. Erros é uma coisa, viver em pecado é outra situação. Estes quatro exemplos clássicos para falar da impossibilidade de Pedro, tá bom? Você deve ter boa intenção, mas cuidado como você vai agir para acertar. Você quer acertar, mas age de forma errada. A negação de Pedro, do apóstolo Pedro. Antes da crucificação, Jesus avisou que Pedro o negaria 3 vezes. Mesmo afirmando que jamais o negaria, Pedro acabou cumprindo a profecia. O jovem Pedro, ele disse não aconteceria. Ele, como jovem, acreditando na sua força e também que conseguiria defender a Jesus Cristo, ele profere o que profere, mas Pedro jovem não entende que nada pode contra a força da verdadeira profecia. Lucas capítulo 22, versículos 61 ao 62. E, virando-se o Senhor, olhou para Pedro, isso aqui também é algo extremamente relevante, impactante, historicamente, como na época do jovem Pedro e como também na época do artista que fez o filme de Cristo e o Bar Abba, que no olhar de Cristo, do personagem que fez Cristo crucificado, diz a história que ele se converteu só no olhar de Cristo. Então, assim, o olhar de Cristo realmente impacta. Olha, Jesus olhou e olhou para Cristo. Não olhou só para a fisionomia de Cristo, olhou para o olhar de Cristo. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor. Aí dentro de colchetes, 3 pontos, é que existem mais escritas dentro dos versículos aqui. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou porque Jesus olhou para Pedro e é evidente que Pedro olhou para os olhos de Jesus, todo machucado, todo inchado, com certeza, porque foi Jesus esbofetado, foi Jesus socado. Jesus não só recebeu chicotadas, está escrito que na hora também da punição, dentro de uma área reservada por autoridades romanas, socaram Jesus. E você acha que o olho de Jesus não ficou roxo? Não ficou inchado as pálpebras? Com certeza ficou. Então é retratado bem isso nos filmes, mas eu olho para a Bíblia e olho para o julgamento de Jesus de acordo com a Bíblia. Então é bem provável que quando Pedro olhou para aquele que olhava para Jesus, e com dificuldade, com certeza, e o olho estava inchado, as pálpebras estavam inchadas, e Pedro ali saiu. Saiu daquele lugar, foi e chorou, provavelmente sozinho. É uma grande probabilidade que chorou sozinho, e a Bíblia descreve como o Lucas que chorou amargamente. Para vocês verem, o jovem Pedro acreditava que a sua força seria superior à força da profecia. O que podemos aprender aqui? Minha negação, tua negação, não é superior em força
a força da revelação da profecia. Gente, nossa força não é maior do que a força da profecia. É mais forte a profecia verdadeira do que a minha intenção ou a minha força da juventude. Pedro, jovem, acreditava que poderia evitar disto daqui acontecer, do olho roxo de Jesus acontecer. Você escuta bem esse estudo? Jesus ficou com o olho roxo, com as pálpebras inchadas, além dos corpos dilacerados. Isso aqui dá vontade de chorar, dá vontade de lagrimejar muito, porque toda vez que eu sou impulsivo, você é impulsiva, e falamos que somos fortes e vamos evitar de acontecer o que tem que acontecer, nós vamos depois sofrermos. Pedro sofreu aqui também. Não estou passando a mão no jovem Pedro, mas estou dizendo que isso aqui foi necessário Pedro entender que nada pode parar a profecia de Deus. Deus zela por tua palavra. Jeremias capítulo 1, está escrito que Deus disse para Jeremias, o que tu vê? Jeremias diz que vê a vara da amendoeira. Deus depois explica para Jeremias, dizendo: Jeremias, pois é, a vara pode ser levada pelas margens até as profundezas dos mares, mas vai retornar e vai brotar. Eu vigio para brotar. O que você está vendo, eu vigio para fazer suscitar, nascer, apresentar-se. Gente, ninguém vai poder parar a força do plano de Deus, da revelação de Deus, da profecia de Deus. E eu digo com ênfase: se é revelação de Deus, se é Bíblia da palavra do Senhor, vai acontecer. E podemos falar: não vou deixar, eu vou proteger. Sua intenção pode ainda até ser boa, mas a nossa intenção não pode ser mais forte do que a força da revelação. Que podemos aprender já de início é que Pedro, quando jovem, tentou, mas não pôde parar e teve que ver com os próprios olhos a profecia acontecer. Jesus com o olho roxo. Meu Jesus, teu Jesus sofreu socos, agressões. Como está escrito isso na Bíblia? Quando, depois do julgamento, o castigo foi então aplicado a Cristo, os soldados romanos, e segundo está escrito na palavra de Deus, alguns estudiosos falam, bastante pessoas ali no julgamento mais, entre eles e as autoridades, mais de 500 pessoas, bateram em Jesus e cuspiram em Jesus. Muitos deles cuspiram em Jesus. Então Jesus, além de estar com o olho inchado, estava todo ou praticamente ali lambuzado pelos cuspes daqueles que estavam ali agredindo a Jesus. É uma situação muito triste, muito triste. E quando Jesus olha para Pedro, Pedro olha para Jesus, é um encontro de olhares. Acontece isso aí, Pedro chora. Quando o jovem vê que está errado, a jovem vê que está errada, ou você ancião, anciã que vê que está errado, você começa a chorar e vê que Jesus está certo quando falou, a palavra está certa quando trouxe a você, leitor, este momento de dor, o que iria acontecer, como vem acontecendo em você, em mim. E só nos resta chorar e, além do choro, dar-nos a oportunidade de mudar. E Pedro teve isso, né? Olha aí. A restauração de Simão Pedro, o apóstolo Pedro, Peter. Após a ressurreição, Jesus restaurou Pedro
a sua missão. Na praia, Jesus perguntou 3 vezes. Dentro de aspas duplas, temos aí João capítulo 21, versículos 15 ao 17. Pedro, tu me amas? A indagação. Apacenta as minhas ovelhas. Isso simboliza o perdão e o reenvio de Pedro para o ministério. Se você errou, erraram pela intenção boa, mas pela decisão errada, Deus dá a chance a nós, a você, a todos nós que pensamos que de um jeito seria mais viável, mas a verdadeira decisão e aceitação, e viável mesmo, é a palavra de Deus. Jesus perdoou Pedro. Assim pode nos perdoar também. Vamos continuar aqui Simão Pedro e o nascimento da igreja. Olha aí o que está escrito. No dia de Pentecostes, Atos capítulo 2, Pedro pregou. Pedro pregou cheio do Espírito Santo. E cerca de 3.000 pessoas se converteram. Será que tem a associação de numerologia? Negou 3 vezes. Ó, Pedro negou 3 vezes. Pedro andou 3 anos com Cristo. Pedro, ele foi repreendido 3 vezes quando foi perguntado se ama. Pedro pregou e ganhou 3.000 almas. Atos capítulo 3, vemos aí acontecer a cura. Se fosse pensarmos a autoridade que Pedro alcançou, a numerologia de 3, então isso aí é muito interessante. Era Pedro, Tiago e João, os 3, número 3, Pedro andando com 3 pessoas. Prova isso, pastor. Pedro, Tiago e João. Aí você fala, se não conta com Pedro, tem Tiago e João. Aí você está esquecendo de Jesus? Tiago, João e Jesus. Sempre na probabilidade de 3. Um deles estavam com 3. Isso aqui até arrepia. Muito forte, né? É muito tremendo isso. Ele se tornou o porta-voz dos apóstolos e uma das colunas da igreja em Jerusalém. Aquilo que eu disse, foi considerado o presidente da igreja primitiva. Fez milagres, como a cura do coxo na Porta Formosa, citei aqui Atos, capítulo 3. Enfrentou perseguições com coragem. Vamos aqui ver agora a- as cartas de Simão Pedro. Pedro escreveu 2 cartas. E já dá para perceber que nestas cartas ele se apresenta como presbítero. No original grego, presbítero, que vem do koiné, presbítero quer dizer ancião, tá? Ancião, alguém com experiência e idade. Então já está claro que Pedro aqui já não é um jovem na juventude, mas já é um ancião. Ele, na sua idade alcançada, graças a Deus, ele escreveu 2 cartas. A primeira e segunda carta, que fazem parte do Novo Testamento. Quanto se ele escreveu ou se um escriba escreveu para ele, não vamos nos aprofundar quanto a isso. Vamos e sim continuar vendo sobre o personagem Pedro, este apóstolo. Nelas, ele ensina sobre 3 fundamentais essências da carta. Primeira, fé em meio ao sofrimento. Isto é fundamental, é essência. E ele ensina aplicando com explicações. Cabendo ao leitor também aplicar em si, na sua vida diária, e querendo aí essa transformação e esta vivência em agradar a Deus. Terceiro ponto de fundamental essência: esperança na volta de Cristo.
Olha só, na restauração de Pedro, Jesus reenviou a Pedro. Agora, Pedro, experiente, fala sobre ter fé na volta de Cristo. E parafraseando, é Pedro dizendo: Deus enviou Jesus. Mas com esta clareza ficou João falando, capítulo 3,16. Deus enviou o teu Filho unigênito para que todo que nele crê tenham vida eterna. Porque Deus amou muito de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, que enviou o teu Filho unigênito. Enviou. Pedro não falou o mesmo termo enviou. Pedro falou volta. Mas é a mesma coisa. Deus enviou, disse João. Pedro fala volta de Cristo. É Deus reenviando o teu filho à terra. Nada é por acaso. A diferença é que Pedro pecou, tendo boa intenção, mas errou. Sem querer também é falta. Sem querer também pode prejudicar. Sem querer também pode danificar, causar lesão às pessoas. Tá certo? Pedro está dizendo: Deus vai reenviar Jesus à terra. Deus enviou Jesus, Deus vai reenviar Jesus. Ou Jesus vai voltar à terra. João disse que Jesus foi enviado para revelar o amor do Pai. O apóstolo Pedro, agora ancião, fala para ter esperança que Jesus vai ser reenviado para arrebatar os que têm fé, conforme o primeiro exemplo fundamental em essência. E nesse reenvio, gente, o Cristo vai arrebatar pessoas, mas vai ter aí um processo muito grande. E pessoas vão não ver este amor como foi enviado primeira vez, mas vão ver a justiça aplicada. Pena quem não aceitou Cristo como Salvador, como Senhor e único que envia até Deus. Isto é coerência bíblica. Tá certo? Mas não vou me aprofundar quanto a isso. Pedro aprendeu a crer e entendeu que Deus Pai reenviaria a Cristo na terra, mas não com amor no primeiro envio. Terceiro ponto, fundamental em essência: vida santa e perseverança. Enquanto Cristo não volta, precisamos ter uma vida santa, a separação. Mas ter a vida santa, a separação, não é momentânea, deve ser permanência. Devemos permanecer passando pelo sofrimento, em meio aos sofrimentos, permanecer santo, separada, com fé e confiança. Pedro aprendeu isso e escreveu a carta. Aí ele fala sobre coisas extraordinárias. E eu separei esses 3 pontos fundamentais em essência e devemos analisar com calma, tá bom? Mas Pedro teve uma fase também sobre o que ele enfrentou em permanecer em esperança em Cristo e nas promessas do Deus Pai, que Cristo revelou quando caminhou aqui na terra. O apóstolo Pedro, morte de Simão Pedro. Está aí uma imagem ilustrativa. O apóstolo Pedro, a morte dele, ó, crucificado de cabeça para baixo. Parece aqui um jovem, uma imagem ilustrativa, tá? Mas não considerem a questão da imagem jovem, e sim o que eu consegui colocar aqui para vocês, que não foi fácil. Não foi fácil. Vamos lá. Primeiro, de acordo com a tradição cristã, não há registro bíblico que Pedro foi crucificado em Roma. Não há este registro. Durante a perseguição do império ou imperador Nero,
por volta do ano 64 depois de Cristo. Ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, dizendo que não era digno de morrer como o seu Senhor. A tradição traz isto. Não a Bíblia, tá? Que Pedro foi crucificado em Roma e de cabeça para baixo no tempo do imperador Nero, no ano 64 depois de Cristo, tá? Isso aqui é interessante saber sobre o martírio, que isso pode edificar o nosso conhecimento. Tendo este conhecimento, devemos ter discernimento para fazer deste conhecimento exato em auxiliar quem precisa e a você mesma, a você mesmo. Vamos, neste momento, acompanhar a resposta deste estudo. E a resposta deste estudo, veja como um subtema aplicado aqui agora. Lições da vida de Simão Pedro. Primeira coisa, Deus usa pessoas comuns. Pedro era um pescador simples. Esta é a primeira lição que devemos aprender com o apóstolo Paulo e o chamado para a vida dele que Deus faz. Era uma pessoa simples, uma pessoa comum. Você que está me assistindo, você que pode estar neste momento ouvindo, saiba disso. Deus, ele te chama também. Eu sou simples, ele te chama também. Eu não tenho condições, ele te chama também. Esta é a lição que devemos aprender na lista dos apóstolos. Em primeiro, apóstolo Pedro. Segundo a lista. Quem foi primeiro chamado? André, mas foi colocado Pedro primeiro. Talvez pela personalidade de Pedro, mas enfim. Segunda lição que podemos extrair da vida de Pedro para a nossa vida. Mesmo quem falha pode ser restaurado. Se você vocês falharam e acredito que não há chance, tem chance sim. Deus, ele quer que você aceite o perdão, se perdoando. E ele quer te perdoar. Então aceite o perdão que ele quer te perdoar. Se você aceitar reconhecendo sua falha, sua fragilidade, sua vulnerabilidade, ele vai te perdoar. Algumas pessoas não querem aceitar ser perdoados e nenhum perdão de Deus. Existem pessoas assim, porque falharam tanto, pecaram tanto, mas ainda há oportunidade em você ser restaurado, em você ser restaurado. Terceira lição extraída da vida de Pedro para a nossa vida. A coragem vem do Espírito Santo. Você que se acha medroso, que acha que não consegue falar, pregar, ensinar, aconselhar, ajudar, auxiliar e assim por diante, a coragem não vem de você mesmo em você mesmo. Pedro aprendeu a ser corajoso a pregar a palavra de Deus. Algumas histórias tentam retratar de maneira extra informação que Pedro começou a ter coragem para querer pregar em público, igual Cristo fez. Não está escrito isso na Bíblia, mas se for verdade, Pedro começou a ter coragem para querer pregar igual Jesus pregou. Imitar Jesus. Tá certo. Tem que imitar Jesus mesmo. Tem que imitar Jesus, querer pregar. E se isso foi verdade? O que falam aí as informações? Nós podemos ter coragem, e o Espírito Santo dá coragem para trabalhar, coragem para ser feliz, coragem para se perdoar, coragem para perdoar o próximo, coragem para viver. Quarto ponto, a quarta lição aqui que podemos extrair da vida de Pedro. A verdadeira rocha é Cristo. E Pedro foi um instrumento desta obra, ou dessa obra. Pedro foi um instrumento dessa obra. Se entendemos que somos fragmentos e o todo é Cristo, vamos vencer, vamos melhorar e deixar que Ele nos use para a obra. E a obra, segundo Jesus, a obra é crer.
que Jesus foi enviado. E quem crer que Jesus foi enviado, João capítulo de número 6, faz alguma coisa. E Pedro tá aqui, instrumento. Instrumento é para ser feito algo. Instrumento é para ser usado. Instrumento não é para ser em aparência ou estética ou skin de algum local, tá bom? Vamos lá. A história de Pedro, já vamos concluir, tá, gente? A história de Pedro, do apóstolo Pedro, é marcada por transformação e propósito. Chamado por Jesus Cristo, Simão Pedro passou da impulsividade à fé madura. Negou o mestre, mas foi restaurado pelo amor e pela graça. Tornou-se uma das colunas da igreja e deixou cartas cheias de sabedoria e esperança. Sua vida revela o poder de Cristo em transformar falhas em fé e arrependimento em missão eterna. Tudo bem? Já disse a referência, espero que vocês, com estas palavras, possam estar edificados. Você quer aceitar Jesus como único e suficiente Salvador? Se você quer, se ajoelha e fala aí para ele o que está sentindo e diz que aceita. Você quer renunciar e voltar à aliança com o Cristo? Faz o mesmo. Se ajoelha. Não posso me ajoelhar agora, pastor. Então, de pé mesmo, você confessa. Não precisa gritar, não. Fala bem baixo. E se você confessar e chorar ou sair lágrimas dos seus olhos, é um bom sinal. E você, geral, que está aqui, que é uma oração, eu vou orar por você. Curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça e ore comigo. Meu Deus, eu quero te agradecer este estudo, desta vida que foi então alcançada. Abençoe eles e elas. Eu peço cura aos que estão magoados, com ressentimentos e que estão odiosos, estão com ódios. Ajuda-os, ajuda cada uma dessas pessoas. Eu os entrego em tuas mãos para glorificar o teu nome, Pai, e abençoá-los. Eu peço, Pai, que não eu, mas o Senhor possa curar esta pessoa. Assim como eles se condenam, o Senhor possa convencê-los a não estarem se condenando mais, a aceitarem o teu perdão e a entenderem que fizeram cada um querendo mudar, mas na hora de aplicar, na hora de fazer, erraram. Mas há oportunidade de serem perdoados e que eles possam, Pai, receber o perdão do Senhor. Eu oro, Pai, pela tua compaixão. Eu oro para a renovação e restauração desta mulher e deste homem. E eu peço cura espiritual, que a vara de calabás, toriandecai. E eu peço milagres também naturalmente, tangivelmente. Eu peço, Pai, literalmente milagres acontecendo a esta pessoa, a esta família, em nome de Jesus. Amém. E obrigado, Deus. Amém. Que Deus os abençoe grandemente. O próximo estudo vai estar sendo sobre Tiago, filho de Zebedeu. Obrigado a você. Espero que você tenha sido abençoado pelo estudo dos apóstolos, começando hoje com o apóstolo Pedro. Gratidão. Deus abençoe.